Hoje nós vamos falar sobre introdução a vendas e tipos de clientes. Nós estamos estudando promoção e nós vimos que a promoção ela pode ser feita de várias formas. Vamos lembrar aqui. A promoção ela pode ser feita de várias formas. Então, podemos fazer promoção deixa eu mostrar aqui para relembrar, né, na verdade. Aqui. É esse slide. Então, é possível fazer promoção através da propaganda. Opa! É possível fazer promoção através da propaganda, é possível fazer promoção através das forças de vendas, relações públicas, liquidação ou promoção, marketing direto de banco de dados, patrocínio e merchandising. Nós já falamos sobre propaganda. Nós já tivemos uma aula onde nós estudamos o conceito de propaganda e técnicas de propaganda. Na nossa última aula, nós falamos sobre psicologia das cores. Nós encerramos, então, a propaganda. E nós vamos começar a desenvolver agora a força de vendas, né? Que é possível também fazer promoção através das vendas. E vendas, nós vamos desenvolver 3 aulas sobre vendas. A aula de hoje, nós vamos falar sobre introdução a vendas e tipos de clientes. E nas próximas aulas, nós vamos falar sobre técnicas de vendas e técnicas de fechamento de vendas. Mas hoje nós vamos falar sobre introdução a vendas e tipos de clientes. Vamos então, na sequência que eu coloquei aqui, vai ser a segunda maneira de fazer promoção. É possível fazer promoção através da propaganda e é possível fazer promoção através das vendas. Nós vamos começar agora a entender como que é possível fazer promoção através das vendas. Muito bem. Dito isto, vendas. Primeira coisa que nós precisamos entender é quais são as etapas da venda. Então, a venda ela é dividida em 3 etapas ou 3 fases. A primeira etapa chama-se pré-venda, a segunda, oferta, e a terceira, pós-venda. Pré-venda. O objetivo desta etapa é estabelecer uma via de comunicação com o consumidor e eliminar qualquer coisa que possa se tornar um obstáculo a essa comunicação. Então, na pré-venda, né, nós vimos isso em promoção. Promoção é toda forma de comunicação. Para que a gente possa se comunicar, é necessário que existam 5 elementos. Vocês vão se lembrar, né? É necessário que haja emissor, receptor, mensagem, canal ou meio e linguagem. São os 5 elementos necessários para que haja a comunicação. Qualquer coisa que venha se tornar ou possa se tornar um obstáculo à comunicação deverá ser eliminada aqui na pré-venda. Então, a pré-venda é o momento em que se estabelece uma via de comunicação entre o emissor e o receptor, entre o vendedor e o seu cliente. É na pré-venda que se estabelece essa via de comunicação. Se houver qualquer coisa que interrompa, né, essa via de comunicação, deverá ser eliminada na pré-venda. Por quê? Só é possível chegar à venda se antes foi possível haver comunicação. Se não houver comunicação, não haverá venda, né? Porque é uma consequência da outra. Na pré-venda, tudo aquilo que possa vir a se tornar um obstáculo à comunicação deverá ser eliminado. Oferta. A oferta é a parte, talvez a mais importante da venda, porque é na oferta que você apresenta o produto. É na oferta que você convence o cliente a comprar o produto que você está oferecendo. Para isso, você vai utilizar tanto técnicas de vendas como técnicas de fechamento de vendas. Então, é nesse momento, na oferta, é que ocorre o convencimento do cliente. É aqui que ele compra. O ato de compra ocorre na oferta. Você apresenta o produto, você convence o cliente utilizando técnicas de fechamento e você leva o cliente ao ato de compra através das técnicas de fechamento. Nós vamos estudar cada momento desse, né?
E pós-venda depois da venda, né? Conforme diz aqui, o pós-venda o cliente já comprou. O objetivo do pós-venda é você criar meios, criar mecanismos para que você possa ouvir o seu cliente depois que ele comprou com você, para que daí você possa saber o que precisa ser consertado, o que precisa ser melhorado e o que tem que ser mantido. Você só vai conseguir obter essas informações através de mecanismos de pós-venda. Bem, nós vamos começar a falar sobre a pré-venda. Eu disse que na pré-venda é o momento da venda em que se estabelece uma via de comunicação entre você e o seu cliente. E qualquer coisa que possa se tornar um obstáculo à comunicação deverá ser eliminado. Vejamos, então, né, o que pode vir a se tornar um obstáculo à comunicação e tem que ser eliminado. Bem, nós vamos considerar aqui 5 coisas, né, que podem prejudicar a comunicação. E se pode prejudicar a comunicação, deve ser solucionado e o problema deve ser eliminado. Por exemplo, número 1, hálito e demais odores emitidos pelo seu corpo. Cuidado com isso, né? Porque se a pessoa tiver mau hálito ou ela tiver, né, um cheiro ruim, tiver fedorenta, isso vai se tornar um obstáculo à comunicação. Porque ao invés de atrair pessoas, vão afastar pessoas de você. E isso tem que ser resolvido. Às vezes é por uma questão de saúde, né? Talvez o problema estomacal que faça a pessoa ter mau hálito, talvez ela tenha, então, que procurar um profissional para resolver isso. Fato é que, se ela tiver um mau hálito ou tiver um cheiro, né, ruim, cheiro de CC, cheiro de podre, ou qualquer coisa nesse aspecto, né, ela tem que tomar cuidado, porque isso, ao invés de atrair pessoas para ela, vai afastar pessoas dela. E deve, portanto, ser eliminado esse tipo de problema, porque ele interrompe, prejudica, atrapalha a comunicação. E se não houver comunicação, não será possível haver venda. 2, cuidado também que precisa ter com o cheiro forte de perfumes. Aquele perfume que você gosta muito de usar, com cheiro muito forte, você deixa para usar quando você for a passeio, sair a passeio. Mas quando você for sair a trabalho, para trabalhar, principalmente tendo contato com o público, você não pode utilizar cheiro forte de perfume, ou perfume que tem um cheiro muito forte. Porque nós vivemos numa sociedade em que é comum as pessoas terem problemas respiratórios, ainda mais nos centros urbanos, né? Nos grandes centros, nas grandes cidades. Problemas como sinusite, rinite, bronquite, asma e similares, eles são problemas que, muitas das vezes, são desencadeados por questões alérgicas. E o perfume com cheiro muito forte é um dos vetores que faz com que alguém desencadeie, né, uma reação alérgica. A recomendação é que a pessoa utilize, né, perfumes, né, ou colônias com cheiro de banho ou cheiro de bebê. Porque dificilmente você vai encontrar uma pessoa que tem alergia a banho ou alergia a bebê. Então, essa é a recomendação. Cuidado para não utilizar perfumes com cheiros muito fortes. Porque isso, ao invés de atrair pessoas, poderá afastar pessoas de você, principalmente pessoas que têm algum tipo de alergia, e isso é muito comum nos grandes centros urbanos. 3, mantenha o corpo ereto, porque o corpo fala mais do que palavras. Aqui eu estou me referindo à importância da comunicação gestual, à importância da comunicação corporal. Eu já vou tratar mais detalhes sobre elas, mas elas são instrumentos importantes para se transmitir mensagem, e nós vamos ver como. 4, cuidado que precisa ter também em relação à limpeza dos sapatos e roupas. O número 4 está diretamente associado ao número 1. Da mesma forma que dificilmente você conseguiria estabelecer uma via de comunicação se estiver com mau hálito ou estiver fedorento, dificilmente também a pessoa vai estabelecer uma linha de comunicação se ela ou o local onde ela trabalha estiver tudo sujo. Né? As moças da sala de aula agora, será que vocês fariam seu cabelo no salão de beleza se estivesse todo sujo? Né? Cuja pessoa que fosse fazer o seu cabelo tivesse ela toda suja? Será que você comeria num lugar onde os utensílios estivessem todos sujos, que o garçom que fosse de atender, a garçonete que fosse de atender, estivesse com a roupa toda suja, com as unhas todas sujas, com o rosto todo sujo? É claro que não, né? Então, a sujeira, ela afasta pessoas, a limpeza atrai. E como nós precisamos primeiro estabelecer uma via de comunicação para depois conseguir vender, né, nós temos que eliminar qualquer coisa que possa vir se tornar um obstáculo à comunicação. E a sujeira, assim como o cheiro ruim, a sujeira é um obstáculo à comunicação.
Número 5, cuidado com o uso de roupas e adereços extravagantes. É necessário ter cuidado, porque aquilo que a gente vai falar deve ser mais importante do que a nossa roupa. Então, se a roupa, o adereço, a maquiagem, a tiara, a gravata, ou qualquer coisa que a gente esteja utilizando, chamar mais a atenção do que aquilo que a gente tem para falar, significa então que tem uma falha. Nós precisamos. Aquilo que a gente vai falar precisa ser mais importante do que a nossa roupa ou adereço que você está utilizando. Então é necessário ter cuidado para que na hora que você esteja oferecendo o produto, a pessoa, ao invés de prestar atenção naquilo que você está falando, ela vai prestar atenção na roupa ou adereço que você está utilizando. Esses são os 5 elementos que nós precisamos tomar cuidado, que podem se tornar um obstáculo à comunicação. Eu falei nessa imagem anterior, na letra número 3, que é necessário manter o corpo ereto, na letra C, né, que é necessário manter o corpo ereto, porque o corpo fala mais do que palavras. Eu estou me referindo aqui à importância da comunicação corporal, da comunicação gestual. 3 são os componentes importantes para transmitir a mensagem. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Deixa eu pegar essa imagem de novo aqui. Ó, deixa eu pegar essa imagem aqui. Eu passei essa imagem para vocês em aulas anteriores, e eu estou dizendo aqui, ó, que para transmitir a mensagem, nós vimos que em propaganda, deixa eu marcar aqui, ó, para transmitir a mensagem, em propaganda nós vimos que é necessário se preocupar com o texto, é necessário se preocupar com o tipo de grafia, e é necessário também se preocupar com a psicologia das cores. Para se transmitir a mensagem do emissor para o receptor, você precisa se preocupar com isso. Aqui em vendas, a mensagem ela é transmitida de 3 formas. 3 são os elementos que transmitem a mensagem. Então você pode transmitir a mensagem usando 3 elementos. Isso o vendedor. 3 elementos são utilizados para transmitir a mensagem. Que elementos são esses? Palavras, tom da voz e a expressão corporal. Esses são os 3 elementos utilizados para transmitir a mensagem. Porque aqui nós estamos falando de uma propaganda, né? Nós estamos falando do atendimento pessoal, corpo a corpo. Isso também vale para o operador de telemarketing, ok? Então nós temos aqui o corpo a corpo. Né? A única questão é que o operador de telemarketing não tem expressão corporal. Né? Mas o vendedor, né, presencial, lá no local, são 3 coisas que ele precisa se preocupar na hora de transmitir a mensagem dele. São 3 elementos importantes na hora de transmitir a mensagem. Palavras, tom da voz e expressão corporal. E eu coloquei aí o percentual que cada um ocupa na hora de transmitir uma mensagem. Por exemplo, vocês podem observar que a parte mais importante na hora de transmitir a mensagem está na expressão corporal. O Brasil, por exemplo, ele tem 2 idiomas oficiais. É o português e Libras. Libras é a linguagem de sinais brasileiras. E a linguagem de sinais, ela não é composta apenas de gestos com as mãos, mas com o corpo, com o rosto, né? A pessoa, então, que utiliza essa linguagem de sinais, ela gesticula com as mãos, principalmente, mas com o rosto, né? Com o corpo. Tudo isso são elementos da comunicação gestual ou elementos da comunicação corporal. Isso nos ajuda a entender que a expressão corporal ela tem um fator importante na hora de se transmitir a mensagem. Ela é, inclusive, mais importante do que as demais. Quer ver só um exemplo? Faça esse teste uma vez, né? Imagine que você vá numa loja e na frente dessa loja tenha 2 vendedores. Um vendedor está sorrindo e o outro está de cara fechada. Qual dos 2 vendedores você vai se dirigir? Você vai querer obter informações? Eu não tenho nenhuma dúvida que todos vocês vão procurar esse vendedor que está sorrindo. Porque na nossa mente, se ele está sorrindo, ele vai me atender melhor. Ele está satisfeito com o trabalho dele. Ele está feliz. Ele é uma pessoa simpática.
E o outro que está de cara fechada, talvez você ache que ele vai te atender mal, que ele não está satisfeito, que ele é emburrado, que ele não é simpático. E observe que nós chegamos a essas conclusões sem que a pessoa tenha falado uma única palavra. Por quê? Porque a comunicação se deu a partir da expressão corporal com um simples sorriso. Daí a importância da expressão corporal. Por exemplo, se você estiver num país em que você não domina o idioma, você pode simplesmente pedir para comer alguma coisa, indo lá na lanchonete, né, apontando para o cardápio, fazendo assim, ó, você aponta para o cardápio. Você está querendo dizer que você quer comer. E se você quiser beber alguma coisa, você faz assim, ó, dizendo que você quer beber. E olha que você não emitiu nenhuma palavra, mas ainda assim você transmitiu a mensagem. Porque os gestos, né, e a expressão corporal como um todo são instrumentos importantes na hora de se transmitir uma mensagem. Depois vem o tom da voz. O tom da voz também são instrumentos importantes para se transmitir a mensagem. Se transmite a mensagem falada através da expressão corporal e também através do tom da voz. 38%, né? Na hora de transmitir a mensagem, ela é transmitida através do tom da voz. Então, dependendo do tom da sua voz, um tom de voz mais firme, mais amigável, mais conciliador, mais imperativo, mais impositivo, dependendo do tom da sua voz, você vai conseguir também fazer com que o cliente faça isso, aquilo, ou tenha um ou outro comportamento. Então, o tom da voz, a imposição da voz, também é um elemento importante na hora de se transmitir a mensagem realizada por um vendedor. E, por fim, as palavras, né? Não é porque as palavras têm uma importância menor que as demais que elas não são importantes. É necessário também termos cuidado para escolhermos bem as palavras, né? Você precisa, através das palavras, as palavras também transmitem ideias, né? As palavras não transmitem só significado, as palavras também transmitem ideias. E na hora que você for falar e escolher as suas palavras, você precisa escolher palavras que transmitam ideias positivas e evitar palavras que transmitem ideias negativas. Não se esqueça, palavras não transmitem só significado, as palavras também transmitem ideias. E é necessário transmitir ideias positivas ao invés de transmitir ideias negativas. Por exemplo, eu coloquei 2 colunas aqui, o que você nunca deve dizer e aquilo que você sempre deve dizer. Então vamos lá, o que você nunca deve dizer, o que você deve dizer, no que diz respeito à escolha de palavras, né? Ao invés de dizer que determinada coisa custa algo, você diz que determinada coisa vale algo. Porque custo transmite a ideia de pagar e vale transmite a ideia de benefício. Então é mais fácil a pessoa entender e dar mais valor a algo se você diz que ela vale tanto do que você dizer que ela custa tanto. Ao invés de você falar mais, que dá ideia de acréscimo, né? Que talvez mais isso, mais aquilo, você diga que dá ideia de soma. Ao invés de você dizer que é mais caro, que é uma ideia negativa, né? Ninguém gosta de pagar uma coisa mais cara, então você vai falar que aquela coisa tem mais vantagem. Por exemplo, ao invés de chegar para o cliente e falar assim, né? Esse produto é mais caro. Não, não diga que ele é mais caro, diga que ele tem mais vantagem. Não diga que o produto, esse produto é muito simples. Não, diga que esse produto não diga que esse produto é muito barato, diga que o produto é mais simples de ser utilizado. Sempre procure apresentar para o cliente o que é vantajoso para ele, utilizando sempre expressões e palavras que transmitam ideias positivas. Ao invés de você falar custo-benefício, você vai falar benefício-custo. Porque custo é uma ideia negativa, benefício é uma ideia positiva. Então você não vai começar com negativo, né? Você vai começar com positivo. Então você vai falar benefício, custo. Nunca custo-benefício, sempre com a ideia positiva primeira. Nunca diga que o produto é feito disso ou daquilo, e sim diga que o produto é feito para aquilo ou para isso. Não diga que a pessoa não entendeu aquilo que você disse. Diga que a pessoa entendeu uma coisa diferente daquilo que você falou. Utilize palavras, né, que transmitam ideias positivas. Não use palavras que transmitem ideias negativas. E nunca se esqueça,
que as palavras, elas são instrumentos importantes para a comunicação. Elas não são utilizadas sozinhas. Nós vimos aqui que para que haja transmissão de mensagem é necessário 3 coisas: a expressão corporal, o tom da voz e as palavras. E na hora de você usar as palavras, você precisa utilizar palavras que transmitam ideias positivas e evitar palavras e expressões que transmitem ideias negativas. Não se esqueça que palavras não são apenas utilizadas para transmitir significado, mas também para transmitir, principalmente, ideias. Bem, falando agora sobre a oferta, né? Que coisa importante é preciso levar em consideração na hora de transmitir a oferta? Primeiro, a oferta está diretamente relacionada ao atendimento. E aí, sobre o atendimento, é importante destacarmos que, se a pessoa for bem atendida, ela poderá comprar. Agora, se a pessoa for mal atendida, ela certamente não vai comprar com você. Então, se a pessoa for mal atendida, você já decidiu por ela, decidiu que ela não vai comprar. Agora, se a pessoa for bem atendida, ela pode comprar ou não, mas a decisão cabe a ela. Agora, se você atender mal, a pessoa sequer vai decidir, porque você já decidiu por ela. Você já decidiu que ela não vai comprar com você. E para realizar o bom atendimento, nós precisamos nos preocupar com 6 coisas, se não me engano, 7 coisas. Nós precisamos nos preocupar para que possamos atender bem. Primeira coisa, seja um vendedor consultor. O que significa ser um vendedor consultor? Vendedor consultor é aquele que, antes de oferecer um produto, examina a necessidade e o desejo do seu cliente e só depois ele vai oferecer um produto capaz de satisfazer a necessidade ou o desejo dele. Pense, por exemplo, numa chave fechadura, né? A chave combina perfeitamente com a fechadura. Então, antes de você sair colocando a chave, verifique que fechadura você vai estar atendendo. Verifique que tipo de cliente é esse que você está atendendo. Já já eu vou falar sobre tipos de clientes, né? Examine o tipo de cliente que você está atendendo. Verifique que tipo de pessoa é ela, né? Para que daí você possa, com isso, saber qual vai ser o produto capaz de satisfazer a necessidade ou desejo dele. Isso significa ser um vendedor consultor. Cuidado com o vai assim mesmo, né? Com R mesmo. O vai assim mesmo é muito ruim, porque o próprio vendedor sabe que aquele produto não vai satisfazer o desejo ou necessidade do cliente. Então, se o cliente tiver necessidade de uma coisa ou desejo de outra, ofereça o produto que realmente vai satisfazer a necessidade ou desejo dele. Porque se você utilizar um produto que não vai satisfazer a necessidade ou desejo dele, o cliente vai perder a confiança com você e dificilmente, de novo, vai comprar com você. Número 4, não finja ter a intimidade que você não tem, principalmente na hora de tratar as pessoas, né? Cuidado de tratá-las como amor, paixão, querido, meu bem, ou coisa parecida com essa, porque pode soar falso, né? Geralmente se recomenda a forma de tratamento padrão, né? Trate as pessoas como senhor e senhora. Cuidado para que você não force a barra para desenvolver com o cliente uma intimidade que você não tem, porque isso vai soar muito falso. Continuando, número 5. As pessoas tomam decisões muito mais com a emoção do que com a razão. Se as pessoas comprassem apenas aquilo que elas precisam, a economia do mundo estaria falida. Em pesquisa realizada aqui no Brasil, em 2014, salvo engano, constatou-se que 30% daquilo que é comprado são coisas que você não usará mais. E isso, então, nos traz a ideia quais são as 2 principais regras sobre vendas, né? Quais são as 2 regras sobre vendas? A primeira regra é: vender não é raciocinar, vender é emocionar. Foi o que eu acabei de falar. As pessoas tomam decisões muito mais baseadas na emoção do que na razão. Por isso que vender não é raciocinar, vender é emocionar. Vende quem emociona, não quem raciocina. Por 2 motivos. A pessoa que é emocionada, ela compra mais. E a pessoa que é emocionada compra mais rápido. Por esses 2 motivos é que a pessoa deve ser emocionada. Porque se você tentar raciocinar com o cliente, tentar provar por A mais B com o cliente, talvez você não vai conseguir comprar. Por quê? Porque o raciocínio envolve comparar, checar, analisar, avaliar. E depois disso tudo, a pessoa pode decidir não comprar. Porque ela checou, analisou, comparou, calculou, e aí chegou à conclusão de que não deve comprar. Agora, quando a pessoa ela é emocionada, ela age pelo impulso da emoção, ela compra mais rápido e ela compra mais.
Portanto, primeira regra de venda, vender não é raciocinar, vender é emocionar. E a segunda regra, vender não é caracterizar, vender é beneficiar. Foi quando eu disse, né? Não apresente o produto dizendo que o produto é feito disso ou daquilo, e sim apresente um produto dizendo que o produto é feito para isso ou para aquilo. Apresente o benefício e não a característica. Na semana que vem, quando nós falarmos sobre técnicas de vendas, eu vou abordar muito mais essa segunda regra. Por hora, eu quero que vocês entendam a primeira, né? Que vender não é raciocinar, vender é emocionar. A segunda regra, eu vou detalhar ela ainda na próxima aula nossa, quando nós falarmos sobre técnicas de vendas. Mas para que a gente possa atuar como um vendedor consultor, é importante que a gente entenda quais são os tipos de cliente, para que daí você saiba como se comportar diante de cada um deles. Então, daqui para frente agora, nós vamos falar sobre isso, né? Sobre tipos de cliente. Vamos lá. Tipos de cliente. O primeiro que nós vamos analisar é o cliente impaciente. Características do cliente impaciente. O cliente impaciente, ele é um perguntador cíclico, né? Fica perguntando constantemente. Ele é insistente, compulsivo, chegando até a insultar quando contrariado, fazendo piadinhas de mau gosto. Como agir com o cliente impaciente? É necessário tratá-lo com brevidade, ou seja, ser breve na hora de tratar o cliente, mas com cortesia. Esse tipo de cliente exige sinceridade, segurança das respostas e autocontrole. Significa, então, que você tem que passar confiança e segurança naquilo que você vai falar e não pode ficar titubeando, né, como se não soubesse aquilo que fosse dizer cada vez que ele te perguntar alguma coisa. Esse, então, é o cliente impaciente e como lidar com ele. Cliente silencioso. Características desse cliente. Demonstra não ter conhecimento, aparenta um ar de cansaço, mostrando-se sempre pensativo e quase não conversa. O que fazer com o cliente silencioso? Induzir o cliente ao diálogo. Faça com que o cliente converse com você. Como que você poderá fazer isso? Bastando apenas formular perguntas claras, num clima de consideração e atenção. Então, dê atenção para o cliente, crie um clima cordial e faça perguntas simples para que o cliente se sinta motivado a começar a conversar com você. Afinal de contas, se você não souber o que o cliente está pensando, dificilmente você vai conseguir oferecer a ele um produto capaz de satisfazer a necessidade ou o desejo dele, porque você não sabe qual é a necessidade ou o desejo dele ainda. Portanto, você precisa criar um ambiente cordial e fazer o cliente começar a conversar com você. Cliente barganhador, né? Barganha, aquele que sempre busca por vantagem, né? Procura insistentemente por vantagens. Como agir com um cliente assim? Haja contato, né, com cuidado, analisando minuciosamente a fala para que você possa argumentar com convicção. É importante saber até onde você deve ir. E talvez concedendo um ou outro desconto pequeno, fazendo com que o cliente barganhador sinta-se que teve uma vantagem, você consegue estabelecer a venda. Mas tenha cuidado e saiba até onde você pode ir. Mas essa é a maneira de lidar com o cliente barganhador. Cliente indeciso, né? Muitas são as razões que fazem com que a pessoa ela fique indecisa. Né? A pluralidade de produtos, a multiplicidade de produtos e até questão pessoal faz com que a pessoa ela seja uma pessoa indecisa. Por exemplo, o cliente indeciso ele apresenta um ar de apreensão permanente. Sempre quer conversar mais, pergunta sobre coisas que já perguntou e às vezes tem raciocínio lento. O que fazer com um cliente assim? Haja com moderação, cuidado, calma e principalmente paciência, respondendo sempre e com sinceridade às perguntas feitas por ele várias vezes. Né? A pessoa indecisa, às vezes ela é indecisa porque tem muita coisa para ela escolher e às vezes ela, por questão pessoal, né, por característica da sua personalidade, ela é indecisa para tudo na vida. E ela vai ser indecisa também na hora de comprar alguma coisa. Portanto, tenha paciência. O contrário do indeciso é o agitado, né? Cliente agitado. É uma pessoa inquieta, geralmente interrompe sua fala, não tem paciência para ouvir a sua explicação e quer que as coisas aconteçam tudo muito rápido, né? Parece que está
tirando a mãe da forca, né? Conforme no ditado popular. Está sempre muito rápido, né? Está sempre muito agitado, muito inquieto, né? Talvez vocês conheçam pessoas com características pessoais assim. O que fazer com o cliente com essas características? Haja com calma, falando moderadamente, mas sem se irritar. Deve-se analisar ao máximo, deve-se evitar ao máximo abordar questões que tenham mais de um sentido e deve ter sempre respostas claras e objetivas. Sempre respostas curtas, claras, objetivas, pontuais, já que ele está muito agitado, então você vá falando coisas simples, pontuais, rápidas. Nada de se alongar na sua resposta. Fala a palavra mais rápida, mais pontual, mais objetivo, certo? Cliente de bom senso. O cliente de bom senso é o cliente ideal, né? Aquele cliente que nós gostaríamos de atender todos os dias. É o cliente ideal. O que é o cliente de bom senso? É uma pessoa amável, agradável e inteligente. Todos nós gostaríamos de atender uma pessoa assim, né? E que todos os clientes, seria o ideal que todos os clientes fossem assim. O que fazer? Diante disso, né, haja com atenção, demonstrando prestabilidade, né, sendo prestativo para a pessoa, mantenha sempre o clima de simpatia e cordialidade. Esse aqui seria o ideal dos mundos, é que todas as pessoas fossem clientes de bom senso. Cliente bem-humorado, né, o fanfarrão, né, a pessoa agradável, de conversa envolvente, mas que desvia do assunto constantemente, dificultando por isso o diálogo. O que fazer com um cliente assim? Tenha a habilidade de buscar constantemente retomar o rumo da conversa. Né? Talvez se ele está se desviando para um outro assunto, você vá, conversa um pouquinho e traz o cliente para o assunto principal, que é o assunto sobre a oferta. Não perca as rédeas da situação. Não permita que o cliente conduza a conversa. Na verdade, você que deve utilizar as técnicas para conduzir a conversa. Senão vocês vão ficar o dia inteiro falando sobre vários assuntos interessantes e talvez ele nem sequer compre com você, mas gostou de conversar. Cliente inteligente, sabe tudo sobre tudo, não gosta de argumentos fracos. Então é importante você agir como? Usar bom senso e lógica, nunca omitindo informações. É muito importante estar bem informado, tendo bastante segurança em tudo que você diz. Então você não vai falar, por exemplo, eu acho que é assim, eu acredito que seja assim. Não, você precisa transmitir para o cliente certeza, porque se ele é um cliente inteligente, não gosta de argumentos fracos, então você tem que ser específico nos seus argumentos, na sua apresentação, né? Em alguns casos, dando informações para o cliente que o convença de que aquilo realmente é algo importante para a vida dele. O cliente confuso é uma variação do cliente indeciso, né? Cliente confuso é aquele cliente indeciso, muda constantemente de opinião. Então, aquilo tudo que eu falei para o cliente indeciso aplica-se aqui também em cliente confuso. Faça apresentações firmes e convincentes, reiniciando com paciência sempre aquilo que o cliente solicitar. Então, se o cliente fizer perguntas que já fez, você então responda para ele de novo. Então, o cliente indeciso, né, e o cliente confuso são clientes similares, né? Você vai agir da mesma forma. Cliente presunçoso é aquele que acha que sabe tudo. Diz sempre eu sei, 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 depois de toda a afirmativa que você dá. Pouco argumenta e quase nunca ouve as pessoas que estão em sua volta, né? E fala bastante, é o falastrão, né? O que fazer com o cliente assim? Tenha muita habilidade, dê valor ao seu cliente, mas contudo sem bajulá-lo. Cliente detalhista, pessoa que quer saber detalhes, não entende como funcionam as coisas, demonstra dificuldade em associar ideias, né? Fale pausadamente, várias vezes com clareza, mas não se prenda a detalhes desnecessários. E, por fim, talvez esse aqui seja o cliente mais difícil para lidarmos, que é o cliente agressivo. Gosta de discutir por tudo e por qualquer coisa, mesmo que seja de pouca importância, critica abertamente, tudo é motivo para briga. Como agir com o cliente assim, né? Não interrompa a fala do cliente, deixe liberar sua raiva, contudo, sem agredir.
Nunca diga que ele está nervoso, porque isso pode deixar ele mais nervoso, mais furioso. E use frases que tentem, né, procurar acalmar o cliente, como: posso imaginar como o senhor está se sentindo, o senhor tem razão, ou farei de tudo para resolver o problema, como posso ajudar, né? São algumas expressões que nós podemos utilizar para tentar acalmar o cliente. Mas ainda assim, se ele permanecer exagerado, talvez seja necessário chamar alguma autoridade dentro do seu trabalho ou, em alguns casos extremos, até mesmo chamar a polícia. Bem, pessoal, com isso nós chegamos ao final da nossa aula, onde nós falamos sobre introdução a vendas, né, características importantes sobre a pré-venda e sobre a oferta, e sobre tipos de clientes. É importante sabermos como os clientes são, como eles se comportam, para que a gente possa também saber como temos que agir com cada um deles.